O Cruzeiro colocou o Flamengo em dificuldade, o Flamengo não conseguiu ter o conforto que tem normalmente nas partidas. Que jogo bom do Cruzeiro, né, cara? Que jogo bom do Cruzeiro. Acho que a gente tem que estar ligado nesse Cruzeiro, que tá cada vez mais com a cara do Léo Jardim. Tá achando a equipe, acho que achou, né? Acho que a única mudança é com o Gabigol ou sem Gabigol, com o Gabigol ou sem Gabigol, porque o Gabigol agora briga, digamos que com o Matheus Pereira como segundo atacante. Caio Jorge vem numa fase incrível, venceu o Flamengo, um jogo muito bacana, interessante de se observar, a gente vai comentar um pouquinho aqui, mas é um Cruzeiro que está encorpando e o Flamengo sofrendo a sua derrota de um resultado que eu acho justo, 2-1 para o Cruzeiro, acho que o Cruzeiro foi melhor na partida. Que contraste, assim, né, do Gabriel com o Dudu, né, que foram contratados como grandes nomes para o Cruzeiro, as duas estrelas para a temporada. Os dois foram tirados do time pelo Leonardo Jardim. Um, que tem até uma fama de ser bravo, de não gostar, aceitou, tá segurando, e hoje foi o herói da noite no Mineirão. E o Dudu teve que sair pela porta dos fundos do Cruzeiro, porque essa é a verdade. Ele está saindo pela porta dos fundos do Cruzeiro, né, da Toca da Raposa. E o Gabriel, que aguentou calado, não deve estar gostando nada de ser banco, claro, um jogador desse tamanho não vai gostar mesmo, mas teve o momento dele hoje de brilho. Quem sabe isso já no jogo contra o Vila Nova pela Copa do Brasil no meio da semana ele jogou bem, deu assistência para o Caio Jorge, fez um bom jogo. Hoje entrou no finzinho, parecia que nem ia entrar, mas acabou um cara que é iluminado como ele, predestinado como ele, teve a chance. E aí mostra bem essa balança entre ele e o Dudu, né, cara? E o Dudu não vinha jogando mal no Cruzeiro. Exato. Né? Mas era um problema. Vinha jogando mais que o Gabigol. Algum problema interno. Agora, o Gabigol... Foi a entrevista que ele deu. Exatamente. Ele externou, filho, né? Isso, externou que não entendia porque não estava jogando, reclamou, comprou essa briga e... deu ruim pro Dudu. Mas o Gabigol, por exemplo, o Jardim já tinha dado uma entrevista e falou do comportamento dele, que estava gostando do comportamento dele, que gosta do Gabigol. Isso nota realmente que é um cara que está muito mais maduro do que se viu há um tempo atrás. E assim, é um cara que tem sido profissional e por isso hoje Deus iluminou para que fizesse o gol da vitória do Cruzeiro. E muitas vezes a gente parte para contar a história pelo time que perdeu, né? Porque pelo Flamengo e Palmeiras, nesses dois casos, serem os favoritos. Mas nesse caso, o Cruzeiro ganhou o jogo. O Cruzeiro colocou o Flamengo em dificuldade, o Flamengo não conseguiu ter o conforto que tem normalmente nas partidas. Exatamente. O Cruzeiro marcou muito bem, fez uma marcação agressiva e quando não conseguia roubar a bola, fazia falta, que faz parte do jogo também. O Cruzeiro fez um partidaço hoje, cara, um partidaço. Segundo tempo, o Rossi foi o melhor jogador do Flamengo, isso dá o tom do que foi o segundo tempo, né? O Flamengo pouco atacou no segundo tempo, pouco ameaçou o Cássio. Então, assim, foi uma vitória de um time que está amadurecendo, de um time que está encontrando a sua melhor formação e que pegou um time que é um dos favoritos ao título, se não é o maior favorito, e deu uma amassadinha no Flamengo hoje, cara. O Flamengo hoje ficou em muita dificuldade. O Cruzeiro já tinha feito um grande jogo contra o Bahia, que era a segunda partida em que Dudu e Gabigol eram barrados. Essa história começa no Morumbi, um empate, aí no segundo jogo em casa o Cruzeiro já tinha feito um grande jogo. O Flamengo não tinha sofrido o que sofreu hoje no Campeonato Brasileiro. Empatou com o Inter na primeira rodada, o primeiro tempo foi equilibrado, depois dominou. Não tinha tido um time nesse Campeonato Brasileiro que tenha feito o Flamengo sofrer como o Cruzeiro fez hoje. O Flamengo finalizou menos que o Cruzeiro. Eu acho que o Flamengo não finalizou menos que nenhum outro time no campeonato, em nenhum dos jogos anteriores. Isso já mostra a performance do Cruzeiro, o bom nível de jogo que fez o Cruzeiro hoje. Uma característica desse time do Cruzeiro é pressionar o adversário lá no campo defensivo, dificulta muito essa saída de bola. Faz isso contra o Bahia, que tem uma boa saída de bola, inclusive o Rogério Ceni tem bons mecanismos, Felipe Luiz tem bons mecanismos também, tem bons zagueiros para sair jogando, é uma característica desse Flamengo, e esse Cruzeiro é um time que pressiona muito no campo do adversário. Então, não tem problema ficar exposto lá atrás, vai estar sempre todo mundo. Você tem um Christian, que é um que está jogando pelo lado direito, mas ele é mais um volante / meio campista. Caio Jorge é jovem, é um cara que coloca muita intensidade. Tá jogando o próprio bem. Matheus, com certeza, o próprio Matheus Pereira, que é um cara que a gente fala muito da questão dele com bola, é um cara que ajuda muito nessa contribuição sem bola. Do lado esquerdo tem o Wanderson, aí você tem o Lucas Romero, que é o cara que fica um pouquinho mais à frente da defesa, e o Lucas Silva, que é o cara que tem aquela mobilidade, mas é um cara passe, que chega, né? Entrega, exato. Então acho que a grande notícia desse Cruzeiro é que tá pegando cada vez mais o jeito de jogar desse treinador, que é pressionar alto. Tem o Fagner lá atrás, que para muitos também, né, já tá... Que cada machadada é uma minhoca. Que chega firme também, né? Não, o Léo Jardim tomou decisões incômodas. Exato. Cara. Você barrar o Dudu, o Gabigol, barrou O William, o lateral esquerdo, o Marlon, foi pro Grêmio, porque foi perdendo espaço. Implantou um esquema com 3 volantes, pôs o Christian, que tinha sido contratado no início da temporada. Ele tomou decisões que
assim, que incomodariam ou que podem incomodar, né? Agora tá grandão, né? Porque o time tá grandão, melhorou muito. Mostrou que conhece o elenco. Exato. Mostrou que conhece o elenco. O elenco tá com ele. Agora, tem 3 pontos aí que eu quero citar aqui. Primeiro de tudo, a torcida do Cruzeiro. Mineirão lotado faz uma diferença enorme. Cruzeiro, os caras davam um carrinho, a torcida vinha, né? a atmosfera maravilhosa, a torcida do Cruzeiro. Né? Há de se destacar isso aí. Agora, o Cruzeiro, ele durante uma boa parte do primeiro tempo, inclusive fez o gol dessa maneira, como a Aline falou, ele pressiona alto, rouba a bola e faz o gol. Tinha mais ou menos 13 faltas do Cruzeiro contra 3 do Flamengo. Sabe assim, o Cruzeiro quando não dava, ia lá e parava. E o Flamengo, ele começou a jogar quando o Cruzeiro parou de pressionar. Diminuiu a intensidade. Então diminuiu a intensidade, o Flamengo começa a ter um pouco mais de posse de bola, começa a criar, que tem os jogadores que criam mesmo, que aí sai o golaço do Arrascaeta. E logo depois o Cruzeiro fala, não, a gente não pode, porque senão o Flamengo vai virar. Eu estava assistindo o jogo e falei, cara, o Flamengo vai acabar virando o jogo, porque o Cruzeiro deixou de marcar, deixou de pressionar, deixou de tirar o Flamengo da zona de comodidade dele, sabe? Foi o que o Cruzeiro fez no segundo tempo inteiro. Então, assim, Mineirão lotado, Cruzeiro com intensidade, dificilmente o Cruzeiro vai ser batido. Sabe o que me chamou a atenção? O Leonardo Jardim só foi mexer no time depois que o Felipe Luiz já tinha feito as 5 substituições. Aos 43 do segundo Uma tempo. delas por lesão, assim, eu não sei se lesão, o Cebolinha sentiu alguma coisa, o Bruno Henrique entrou, mas as outras foram todas questões para tentar melhorar o nível de jogo do Flamengo. E o Leonardo Jardim foi com o time até praticamente o fim do jogo. E muitos desses caras jogaram contra o Vila Nova na quinta-feira pela Copa do Brasil. E o Flamengo praticamente poupou o time todo contra o Botafogo da Paraíba. Eu achei assim, a intensidade que o Cruzeiro colocou no jogo, assim, a força física com a qual o time jogou hoje, foi muito impressionante. O assim, jogo cara. da Copa do Brasil do Flamengo, um jogo difícil, porque é um campo pesado. Mas os caras não jogaram, né? 9 caras não jogaram o jogo. Tenso. O gol do Arrascaeta, o Felipe Melo falou do Cruzeiro baixar um pouco a marcação. Se você pegar a origem do gol do Flamengo, o Gerson tem uma liberdade de fazer uma virada de bola pro Cebolinha tranquilamente. Essa bola vem na área, né? É cruzada. Já foi aos 43 do primeiro tempo ali, então, mais ou você menos. tem uma liberdade, enquanto o Cruzeiro mantinha ali a pegada, o Flamengo não estava conseguindo jogar. Baixou um pouquinho a guarda. A qualidade que a gente fala dessa saída de bola do Flamengo, que inclusive é que gosta quando o adversário pressiona, porque tem jogador com muita qualidade que consegue sair jogando, atrai o adversário e consegue jogar, né? E hoje não conseguiu jogar. Mas o detalhe desse gol que você está falando é o passe do Wesley. O Wesley, para mim, não fez um bom jogo hoje, a gente estava comentando sobre isso. Mas a hora que ele dá um passe de calcanhar ali, quebrando linhas, é a hora onde tem abre o campo pro Gerson lançar para outro lado, e o gol da Arrascaeta foi Felipe falou dos jogadores do Cruzeiro. Eu achei que os 3 volantes do Cruzeiro fizeram uma partida hoje assim impecável, em termos táticos, de marcação, de intensidade, de entrega, de não deixar os caras mais criativos do Flamengo terem liberdade, porque quando esses caras têm liberdade, aconteceu o quê? O gol. O Gerson teve liberdade para dominar a bola dentro da área, o Arrascaeta veio sozinho, fez o gol. O Lucas Silva vem jogando bem, cara. Não é de hoje. Os caras jogaram jogando bem. Cara. E o próprio pênalti, Ele Nery, não porque começou como titular, né? Não começou, ele ganhou a vaga. Ganhou, E o próprio pênalti que saiu o gol do Flamengo, do Cruzeiro com o Gabigol, o Bolaz, ele entra, tem 2 jogadores marcando, ele tá de costas pra bola, de costas pra área, e ele consegue tirar o cruzamento, e é uma coisa que você não vê nesse Flamengo. Você não vê o Flamengo deixando o cara cruzar, alguém finalizar. Geralmente chega 2 abafando, né? E os caras chegaram assim e deixaram ele cruzar. Então foi uma jogada meio que despretensiosa, que o Bolazé estava contra contra o Wesley, se eu não me engano, e um zagueiro do Flamengo. Ele cruza, o Léo Ortiz, ele consegue cruzar na área, foi quando aconteceu o pênalti pro Cruzeiro. Então, assim, até nisso a gente viu um Flamengo hoje que deixou a desejar, porque a gente não vê o Flamengo deixando esses buracos assim. Será que foi surpreendido o Flamengo? Não, né? O Flamengo já esperava, de repente, essa atitude. Já esperava. Foi surpreendido, foi um erro, né? Já esperava. Já esperava, tanto que já sabia desse momento, dessa pressão do Cruzeiro, que no primeiro tempo o Gerson saía muito para dar essa opção por dentro ali, porque sabia da pressão do Cruzeiro. E fora isso, nas entrevistas também, eu acho que no intervalo, não lembro quem deu uma entrevista que falou sobre que já imaginava dessa pressão. Não tem como, gente. Hoje em dia você estuda, sabe. Mas, Aline, poucos times têm peito de fazer o que o Cruzeiro fez hoje, né? De pressionar o Flamengo na saída de bola. Vou chamar de peito, vocês podem usar o termo que vocês queiram. E acho que isso acaba empoderando o treinador, porque dá razão a ele, quando ele lá atrás ele barra Dudu e Gabigol falando em mais intensidade, que a gente viu hoje. Exato. Como o Cruzeiro sufocou a saída de bola do Flamengo, cara. Eu acho que assim, se fosse empate, também não seria nada demais o jogo. Não. Mas se tivesse um vencedor, teria que ser o Cruzeiro como foi. Gabigol e Caio Jorge brilham e Cruzeiro vence o Flamengo no Mineirão pelo Brasileirão. Em uma tarde de gala no Mineirão, com mais de 52 mil torcedores empurrando a equipe,
o Cruzeiro mostrou força e venceu o Flamengo por 2-1 neste domingo 4, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória celeste teve gols de Caio Jorge e Gabigol, este último marcando nos acréscimos e decretando o triunfo da Raposa. Arrascaeta fez o único gol do rubro-negro. Com o resultado, o time de Leonardo Jardim chegou aos 13 pontos e segue firme na 4ª colocação da tabela. Já o Flamengo, de Felipe Luiz, perdeu a chance de se manter na ponta, sendo ultrapassado pelo Palmeiras, que chegou aos 16 pontos após bater o Vasco. Caio Jorge, decisivo mais uma vez. O camisa 19 foi o grande nome da partida. Além de abrir o placar com um belo gol, Caio Jorge esbanjou confiança e quase ampliou em um chute que explodiu no travessão, obrigando Rossi a fazer uma defesa espetacular. A pressão do Cruzeiro no primeiro tempo foi intensa, com marcação alta e muita organização tática. Gabigol entra e define no fim. Já nos acréscimos da segunda etapa, quando o jogo parecia se encaminhar para o empate, Gabigol, emprestado pelo Flamengo ao Cruzeiro, apareceu livre na área para finalizar com categoria e garantir os 3 pontos para a Raposa. O atacante não comemorou o gol em respeito ao ex-clube, mas foi ovacionado pela torcida celeste. Próximo compromisso.